Vamos falar de Vasco. Amanhã é clássico. A bola rola lá no Maracanã às 9 da noite. Que o Vasco, na verdade, é o Fluminense. Vasco, mando dos campos do Fluminense. Tanto que só 10% dos ingressos é destinado à torcida do Vasco. O Fluminense vai estar na maioria, assim. Porque se fosse 50% ou 50%, o resultado era outro. Mas eu acho que ainda assim a torcida do Vasco vai fazer mais barulho que a do Fluminense. Inclusive vai ter parte vazia do Maracanã devido aos gênios, né? Não vamos discutir com os gênios que hoje ficam nessa guerrinha infantil, guerrinha de quinta série. Bom, mas isso é mais por parte do Fla-Flu, infelizmente, né? Mas amanhã tem tudo para ser um jogão de bola lá no Maracanã. Infelizmente não estaremos lá. A gente até tentou se credenciar ainda hoje, né? A gente conversando com o Glauber, que é o cara da CBF que faz o credenciamento, mas já fechou o credenciamento, ele nem viu a solicitação, embora eu estou há semanas solicitando, mas já deixamos tudo engrateado para voltar a estar no estádio já na próxima semana, né? Assim, o Vasco depois joga contra o Curitiba fora de casa e depois pega o Santos em casa. A gente retorna a nossa cobertura, né, nossos shorts, nossa coletiva ao vivo, pós-jogo, contra o Santos. Bom, e tabu existe para ser quebrado. O Vasco não vence o Fluminense há 7 anos. Né? A última vitória foi em São Januário, de virada por 2-1. Olha quanto tempo tem que o Pedro, hoje no Flamengo, fez um gol no Fluminense, abriu o placar para o Fluminense, e o Vasco virou. Foi um gol do Pedro, foi no primeiro tempo, e o Vasco virou no segundo tempo com os gols do Leandro Castan e do Bruno César. Mas foi o único jogo que o Bruno César brilhou com a camisa do Vasco, né, que ele fez o gol de falta, né, que sacramentou a vitória vascaína. Que o Vanderlei inclusive foi a primeira passagem do Vanderlei do Luxemburgo. E foi a melhor passagem do Luxemburgo, que inclusive o Vasco estava namorando com a zona de rebaixamento, deu uma arrancada, chegou até paquerar a Libertadores, mas depois conseguiu uma Sul-Americana. Depois disso, no ano seguinte, foi a queda para a segunda divisão. Já Vasco com situação difícil, o Luxemburgo retornou, mas não foi possível. Aliás, até hoje acho erro que no fim de 2019, o então presidente Alexandre Campelo não quis ficar com o Luxemburgo para depois ele retornar já tarde demais. Bom, e a tendência é que o Rodrigo retorne ao time, né, no lugar do Marlon Gomes, né, embora o Maurício Barbeiro publicamente ele não vai admitir que errou naquela escalação contra o Bahia, né, já que o time não é dependente hoje defensivamente do Rodrigo. Ele que é o cara que rouba a bola do adversário, protege a zaga e dá o suporte para os outros jogadores de meio campo, começa a construir as jogadas ofensivas. Então, o provável time, eu titular amanhã, é que o torcedor já conhece, salvo uma lesão de última hora, que poderá fazer mudanças, mas a tendência é que seja essa escalação. Léo Jardim, Mita, Robson ou Cabasso, Léo,
E então, Rodrigo, André Santos, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Deverá ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã contra o Fluminense. 40 mil ingressos foram emitidos. Tem partes tricolores que já estão esgotados. Mas amanhã vai ser uma situação lamentável, que a gente vai ver uma parte grande do Maracanã vazia devido a essa generalidade, entre aspas, da cartolagem que comanda o futebol carioca. Não é a cartolagem da Ferg, na verdade, é da dupla Fla-Flu, que fazem pirraça de criança. E também veio chamar a atenção aqui essa queda de braço que o Vasco está querendo promover com a CBF para tardar a liberação do André Santos e do Marlon Gomes, que foram convocados para a Copa do Mundo Sub-20, que vai ser na Argentina. O Vasco quer liberar os dois no dia 14, ou seja, após o jogo contra o Santos. E a CBF quer logo após o jogo contra o Fluminense. Bom, aí os dois seriam um desfalque para o jogo contra o Curitiba e em diante. Já o Vasco quer que os dois joguem até contra o Santos. Mas eu acho um erro brigar com a CBF. O Vasco pode brigar pelos seus interesses, óbvio, mas a CBF é a manda-chuva do futebol brasileiro. Brigando com ela, tem retaliação, tem vingancinha depois. Isso pode ser prejudicial ao Vasco. Libera os dois. Aliás, o André, na negociação com o Souza, para ele retornar, já que o André não conseguiu o visto do trabalho. O Vasco venceu em relação ao Palmeiras, que também estava interessado no jogador, porque o Palmeiras não queria liberar, não queria, o Souza queria impor que o André fosse liberado para a seleção sub-20. O Palmeiras falou que não, e o Vasco aceitou os termos que o Souza impôs, para emprestar o jogador ao Vasco, e essa liberação para a seleção já é prevista. Então, e o Vasco vai liberar também o Marlon Gomes por causa da valorização do jogador. Então não para que brigar com a CBF? Cede os dois logo. É melhor que, de repente, a CBF pode tentar se vingar, assim, fazer uma retaliação contra o Vasco durante o Campeonato Brasileiro. Libera logo, e já está previsto mesmo que eles vão defender a seleção brasileira, cede logo. Bom, então, até o Desperta Vascaíno, que será um pré-jogo. Amanhã teremos a análise da escalação, antes da bola rolar, e depois a análise do jogo. Então, até o Desperta Vascaíno, que terá o provável time de Vasco e Fluminense. Até mais.